Tchau, tchau, Matheus. Eu que agradeço pela oportunidade. Se ocorrer algum problema, peço aí o auxílio do Matheus também para compartilhar a tela para mim, tá ok, Matheus? Aqui, estão vendo minha apresentação? Espero que sim. Estão vendo, pessoal? Interajam aí comigo. Estão vendo, Matheus? Bom, vamos lá. Bom dia, pessoal, a todos. Muito buenos dias. Ok. Já para despertar, já peguem aquele bloquinho de notas, abram aí o computador Word, o caderno que vocês usaram ontem na live e peguem aí para anotar as dicas de hoje de espanhol. Então, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade, Juninho, Matheus, pelo convite. E estou muito feliz de estar aqui nessa manhã de domingueira falando com vocês sobre a língua espanhola, gente. Uma revisão aí da UEL e o FPR. Então, eu sou professora Laura, dou aula lá no cursinho da UEL de língua espanhola. E eu trago aqui para vocês os conteúdos mais cobrados. É claro que tem outros também, mas eu trouxe um top 3 para ficar mais claro aí para vocês. O primeiro, falsos amigos. Então, buenos dias, Valéria, muito buenos dias. E sim, eu quero a apresentação a interação de vocês aqui comigo, tá bom? Comentem aí que eu estou vendo os comentários, estou de olho. Então, vamos lá. Top 3. Falsos amigos, interjeições e conjunções, embora eu trouxe aqui no mesmo ponto, mas são temas que fazem parte da linguagem, mas estão aí separados, né? Tem diferença. E o terceiro, expressões idiomáticas. Então, vamos lá. Primeiro, falsos amigos, cuidado com a tradução. Interjeição e conjunção, veja o contexto em que esses dois termos estão inseridos. E as expressões idiomáticas, nem tudo que reluz é ouro. Mas a gente vai esmiuçar cada um agora, a continuação, para ficar mais claro para vocês. Então, vamos lá. Quando a gente fala de falsos amigos, pessoal, o que vem à mente de vocês? Interagem aí comigo. O que vocês pensam? Vocês pensam lá nas falcianes? Vai dizer que não. Coloquem aí para mim, o que vocês pensam? Falsos amigos. Vem à mente de vocês aquela pessoa falsa, e eu sempre costumo usar, assim, esse exemplo nas minhas aulas. Você tá lá nas redes sociais, no Facebook, Instagram, vê aquela foto daquela gatinha, daquele gatinho, e aí você manda solicitação, tal, beleza, mas você não conhece a pessoa pessoalmente, e depois você vai vê-la pessoalmente, por Deus, todo o contrário do que ela aparece ali naquela foto, naquela rede social. Então, ela teve uma falsa imagem. Ah lá, a Júlia colocou cobrinha, é isso mesmo, são X9, é isso aí, Valéria. Então, temos que cuidar muito cuidado, né, que redundância. Temos que ter muito cuidado, atenção com os falsos amigos. Por quê? Porque Buguenho nos traz aí esse significado, essa parte teórica, dizendo que são duas unidades léxicas, ou seja, são duas palavras de duas línguas que apresentam uma convergência fonológica total ou parcial, mas uma divergência de significado que pode ser também total ou parcial. Tá, maestra, professora, o que isso quer dizer? Então, que são duas palavras que parecem ser uma coisa, mas que o significado muitas vezes é totalmente divergente, ele não se encontra na mesma língua. E quando nós pensamos em português e a língua espanhola, para vocês terem uma ideia, por que esse é um tema que cai muito no vestibular? Gente, porque a língua espanhola e a língua portuguesa, elas têm a mesma origem. Quem poderia aí arriscar para mim e dizer aí nos comentários qual é a origem da língua portuguesa e a origem da língua espanhola? Começa com L e termina com M, hein? Quem fala aí para mim? A origem dessas duas línguas. Alguém se arrisca? Muito bem, Lorenzo. As duas línguas vêm do latim. Então, por terem essa convergência, elas se encontrarem, por ter a mesma origem do latim, 80% do léxico das palavras, do vocabulário da língua espanhola são compartilhada com a língua portuguesa. Vocês já sabiam disso? Por isso que os falsos amigos ele não cai no vestibular, ele despenca.
por essa questão da origem das duas línguas e por serem línguas que compartilham 80% do vocabulário das palavras. Então, trazendo esse significado dos falsos amigos, eu gosto muito dessa segunda parte aí da divergência de significado. E é claro que eu trouxe alguns exemplos para a gente entender melhor o que seria essa divergência. Quando eu falo de convergência e divergência, eu lembro de uma estrada, de um rio que converge, que chegam ao mesmo, né, local, e diverge, que estão indo junto ali, mas chega um momento que, ó, eles abrem, né, não estão mais juntos. Vamos lá. Então, trouxe esses dois exemplos. Polvo. Se um vestibulando está lá lendo a prova, uma questão de espanhol, e aparece essa palavra polvo, o que vem à mente de vocês? Se a gente lê com a nossa cabecinha brasileira, a gente vê assim, a gente pensa, né, polvo do animal, polvo. Pegadinha do malandro, gente. Polvo em espanhol é uma divergência total. Por quê? Porque o significado dessa palavra significa poeira do nosso, né, do português. Quando tá tendo uma obra aí perto da sua casa e você vê os móveis tá assim, ó, branco, de pura poeira, de puro polvo, né? E o animal, que na nossa cabeça vem polvo, mas o significado é pulpo em espanhol. Então, vejam como que é muito importante termos cuidado com os falsos amigos, porque, como vocês disseram aí, é X9, gente. Ele parece ser uma coisa, mas, na real, é outra totalmente diferente, né? Isso com a divergência total, que o significado é totalmente oposto à palavra, certo? Agora, esse daqui, galera, é muito conhecido. Embaraçado ou embaraçada. Você que coloca aí para mim quem já ouviu esse falso amigo. Embaraçado e embaraçada. Melhor dizendo, né? Embaraçado e embaraçada. Quem já ouviu? Quem já leu, já viu alguma coisa com essa palavra em espanhol? Compartilhem aí comigo, para vocês não dormirem. Vamos lá. Essa palavra, gente, embaraçado, olha só, ela tem uma divergência parcial. Por quê? Porque ela pode significar tanto uma mulher grávida, né, quando ela está embaraçada, está aí com esta barriga, com esta pancita, com um muchachito ou uma muchachita aí, em séries, isso aí, Lorenzo. E também pode significar uma situação complicada ou embaraçosa. Que você está, por exemplo, assistindo uma série com os amigos, um jogo, e acontece ali uma situação que você fica sem saber como agir naquele momento. Então, esse falso amigo, ele tem um significado, né? Essa divergência, a gente pode trocar pela palavra de significado, para ficar mais fácil a compreensão. Ela tem um significado parcial, porque ela pode significar tanto uma mulher grávida, como uma situação complicada que a pessoa fica ali sem entender, né? Fica com aquela cara, será que é isso mesmo? Né? Coloquem aí para mim se vocês sabiam dessa dica ou se vocês sempre escutaram aí embaraçada no espanhol só para mulher grávida. Mas tem também esse significado. Esse também eu gosto muito, divergência total, porque quando a gente lê lá num texto, ou a gente fala assim, e um rato, por favor? Quer dizer que, por exemplo, suponhamos que a gente está lá num restaurante, numa mesa, e eu falo assim para os meus amigos, um rato, por favor, já vuelvo, voy al baño. Um momento, por favor, eu já volto, eu vou ao banheiro. Então, esse rato não quer dizer que tem um rato ali entre a gente, né? Porque se a gente lê o rato, o que vem à nossa mente? O animalzinho lá, peludinho, rabudinho, né? Mas não, gente, o significado dele é, no português, né? Se refere a tempo, a momento, tá? E não ao animal rato. Porque em espanhol, rato é ratón e não rato. Olha só como engana. Este também, la salsa, ele tem um significado parcial. Por quê? Ainda mais hoje aí domingo, as mães, tem muita mãe aí, ou o pessoal faz um macarrão
con salsa de tomate, con salsa de carne, de pollo, qué sé yo, não? Com molho de carne, frango, não sei. Então, esse significado, salsa, divergência, é um significado parcial, né? A tradução dele. Por quê? Porque ele pode significar tanto um molho de tomate, que vocês já estavam pensando aí, molho em espanhol é morro. Por Deus, gente, cuidado fazer essas traduções, tá? Ao pé da letra, muito cuidado. E não é morro, é salsa, la salsa de tomate. E também, não depende tudo, claro, depende do contexto. Então, pode ser tanto molho de tomate como a dança, né, la salsa, que faz parte aí da cultura hispano-americana, né, da cultura da América Latina aí, la salsa. Certo, gente? Estão acompanhando? Alguma dúvida? Coloquem aí nos comentários, que eu estou de olho aqui em vocês também. Gostaram de saber sobre essas diferenças da divergência, do significado parcial, total? Isso é muito importante. E se vocês ficaram aí com o pezinho atrás da orelha, querem saber mais, conhecer, estar bem preparado para no dia do vestibular esses falsos amigos não pegarem vocês, nós temos aí, eu tenho 2 aulas lá do cursinho, que vocês podem ter acesso tanto pelo site cursinhodauel.net, ou também pelo Instagram CPVUEL. A unidade 11 e 12, eu falo mais sobre os falsos amigos, gente, porque assim, tem falsos amigos de verbo, falsos amigos de adjetivo, de substantivo, então ele daria para a gente passar aqui a nossa manhã de domingo falando só manhã inteirinha de falsos amigos. Mas eu escolhi, assim, os tops, né, que mais caem aí, para vocês ficarem atentos, tá joia? Então, essas são as 2 unidades, se vocês quiserem aí ampliar mais, acessem as minhas aulas lá no Instagram, ok? Estão acompanhando, gente? Não estou vendo mais o comentário de vocês não dormiram não, né? Estão comigo, né? Estão comigo? Mande um salve aí nos comentários, gente. Tá interessante? Mandem aí para mim, mandem as dúvidas também. Vamos lá. Interjeições, gente. Quando a gente fala de interjeições, já temos alguns exemplos aí, claro, obviamente em espanhol, como ojo, alabado sea Dios, va, caramba, ai, abajo, arriba. Essa arriba, arriba, acho que muitos aí já escutaram, né? Uma expressão totalmente mexicana. Então, vamos lá. As interjeições, pessoal, elas são palavras que expressam, elas estão aí divididas em emoções, pensamentos ou sentimentos de quem fala. Como vocês podem ver aqui, quando alguém te conta um babadeira, um babado, você fala assim, caramba, caramba, ai, Dios mío, não lo sabia disso, não? Então, ela pode escrever aí palavras, podem estar presentes como onomatopeias, para indicar uma sensação, coisa boa, coisa ruim, né? E geralmente, diquinha do coração, geralmente, sempre, né? Claro, no espanhol, elas estão escritas com pontos de exclamação, como vocês podem ver aqui, ó. E no espanhol nós temos ponto de exclamação tanto no começo como no final, para já indicar que é a língua espanhola. Um grande marco aí distintivo entre o português e o espanhol é ter os pontos de exclamação e interrogação no começo e no final das palavras, certo? E onde está presente esse tema interjeição nos vestibulares, galera? Um típico exemplo, Mafalda, né? Porque a Mafalda, ela sempre traz esse humor crítico, né? Ela sempre faz uma crítica à sociedade, uma crítica, enfim, construtiva sempre. E o inventor dela é Quino, né, argentino. Quem aí já foi para a Argentina já viu que tem um bonequinho dela lá, numa rua bem bonita, e pode até tirar uma selfie aí com a Mafalda, né? Então, ela sempre está nos vestibulares e aparece como nesse exemplo, Dios mío, né? Uma expressão de espanto. Dios mío, que sucede, não? Que passa? E aí ela fala nada, e, enfim, é um contexto. Eu trouxe aqui esse exemplo para vocês verem como esse tema está presente no vestibular, por meio das histórias, né, em quadrinho, certo? E como eu já adiantei, a Mafalda, ela sempre faz uma crítica social. Por exemplo, só que não é uma crítica, olha só, é um humor inteligente, porque ela não vai fazer uma crítica aberta, ela sempre vai estar contextualizada.
Por exemplo, outra vez, hashtag sopa, poir. Esse poir, será que ela está se referindo à sopa? O que será que quer dizer essa sopa? Então, sempre que aparecer a Mafalda, Gaturo, essas tirinhas, tentem sempre observar o contexto em que elas estão inseridas, tá joia? E essa expressão poir significa que nojo, eca, né, de algo. Mas não que ela está falando da sopa, gente. Embora sopa não seja janta, né, acho que você já ouviu esse ditado, mas assim, esse ditado não, essa é verdade, né, sopa não é janta. Mas será que ela está fazendo uma crítica à sopa? Não, gente. Se a gente entender pelo contexto, especificamente nessa tirinha, sopa significa Stop Online Press Act, né? Essa sigla aí. Enfim, ela está fazendo uma crítica a essa lei de proteção da internet, tá? E não especificamente a sopa. Então, fiquem ligados que a Mafalda tem disso. Ela tem de confundir, de trazer essa crítica inserida aí num humor inteligente, tá? Outras interjeições, como adelante, alabado sea Dios, anda, dale, ¿no? Dale, comenten ahí conmigo qué les parece nuestra clase de hoy, cómo están, como por ejemplo, basta, ¿no? Jolé, caramba, que já hemos visto. Gente, vocês podem também ficar à vontade para tirar prints, tá bom? Da tela. Quem tá com caderninho, anotem aí algumas expressões que mais chamam a atenção de vocês, tá? É importante para vocês não dormirem e ficarem ligados aí para o vestibular. Tá joia? Outro tema. Gente, não tô vendo os comentários, tá me preocupando. Manda um oi aí de novo, estão entendendo? Mandem aí para mim. Por favor, interagem comigo. Temos aí, gente, conjunções. Por que as conjunções são importantes? Para a gente não ter uma fala, para não termos uma fala ou uma escrita de índio. Minha casa, você vem em casa, eu vou sua casa. Né? A gente precisa ter a conjunção. Se eu pegar o sufixo, né, o que vem depois, a junção, tiro com, fico ali com a junção, ou seja, ela vai unir uma frase, uma palavra. Então, a função da conjunção é sempre unir, deixar as coisas juntos e shallow now, tá? Mandem aí, gente, estão comigo? Não vi mais comentários. Matheus, Juninho, pessoal tá aí? Tá me preocupando, eu gosto da interação de vocês. Vamos lá. Estão aí comigo? Essa é outra tela aqui, se vocês quiserem printar também. Eu sempre gosto de trabalhar com esse quadro, porque ele traz algumas... Beleza, Milena, tudo certo? Então tá joia. Ok. Então, eu trouxe esse quadro porque eu gosto dessas conjunções que ela está dividida entre organizar o discurso, introduzir um tema, adicionar uma ideia, esclarecer ou explicar algo, indicar hipóteses, indicar uma causa, um resumo. Então, ó, galera, tira print disso daí e guarda aí nos favoritos do celular, porque é muito importante, tá? E como esse tema ele está presente no vestibular, galera? Só um momentinho. Isso, o pessoal tá lembrando aqui que o material vai ficar disponível no grupo do Telegram, perfeito, para vocês voltarem a estudar o tema, né, importante. Então, voltando lá, como esse tema, as conjunções, elas estão presentes. Eu estava até vendo uma prova ontem da UFPR e da UEL também, elas aparecem geralmente em um texto, e tem lá a expressão, por exemplo, es decir. Elas tiram do texto e colocam na pergunta. Como essa expressão poderia ser traduzida, ou qual o sentido dessa, eles usam como expressão, nunca trazem, assim, esse termo aí, né, gramatical, conjunção. Às vezes sim, às vezes não, mas geralmente é o termo que eles usam, né, expressão. Então, como es decir pode ser traduzido? Então, es decir em suma, para adicionar uma ideia, certo? Então, vai ter aí. E outra coisa que eu notei de diferença, que no vestibular da UEL, o texto, ele sempre vai estar em espanhol, seja ele um texto verbal ou não verbal, se ele está escrito ou somente imagem, né? E a questão, ela vem em português, para você responder em português. Já da UFPR, é tudo 100% em espanhol, galera. Tá? Essa é uma grande diferença aí. Passando, então, para finalizar a nossa conversa de hoje, nosso papo, nossa revisão, sobre as expressões idiomáticas. Gente,
Esse tema é mamão com açúcar. Vocês já escutaram essa expressão? Coloquem aí para mim expressões que vocês já escutaram. Mamão com açúcar. Vocês vão tirar do pé da letra depois dessa revisão, depois dessa revisão, vão tirar no pé da letra as provas, né? É uma outra expressão, pé da letra. Leite, né? Não adianta chorar pelo leite derramado. Essas são algumas expressões aí idiomáticas. Então, chatar, ela define como uma lexia, ou seja, como uma palavra complexa, né? Indecomponível, conotativa e cristalizada. Então, vamos aí ao significado desses 3 termos. Complexa, por quê? Porque ela é conotativa. O que é ser conotativa? É uma figura, uma figura figurativa, eu ia dizer. É figurativo, gente. Nós não podemos fazer a tradução ao pé da letra, porque ela é metáfora, me entendem? É uma metáfora. É cristalizada e indecomponível, porque, por exemplo, se a gente pensar na expressão João ou José bateu as botas, eu posso mudar, por exemplo, José bateu o coturno, José bateu as botinhas? Não dá, né, galera? Porque eu mudo o sentido. Então, ela é indecomponível e cristalizada. Pensa em cristalizada no açúcar, quando você derrete, ele cristaliza, fica duro, fica junto, né? Então, eu não posso separar porque elas não se separam e eu não posso mudar também. Elas são... Opa, acelerou aqui. Elas são indecomponíveis, certo? E em um idioma pela tradição cultural e lembrando que elas são passadas de geração a geração. Provavelmente vocês já escutaram essas expressões brasileiras, bater um bolão e sambar na cara das inimigas, né, gente? Só não completei ali para não deixar escrito, mas sambar na cara, o que a gente lembra? Sambar na cara das inimigas, né? Expressão brasileira muito boa. Agora, expressões espanholas que fazem parte aí do mundo taurino, né? Que é muito forte na cultura. Obrigada, Matheus. Desculpem, gente, levei um pequeno tombo aqui. A internet nessa pandemia tá terrível, né? Me desculpem, galera. Então, voltando aí, que a gente já está finalizando a nossa revisão da língua espanhola. Então, não sei até que parte vocês me ouviram dizendo, mas as expressões espanholas é muito comum estar relacionado com o mundo taurino, tá? O touro é muito forte na cultura espanhola. Então, não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas nós temos as 2 expressões no português. Quem se arrisca aí dizer para mim a primeira, essa mulher que está agarrada aí no touro do chifre? Quem me diz? E essa outra expressão também com leite, o cara chorando, o que está acontecendo aí? Em espanhol, as 2 nós podemos dizer, né? A primeira, coger el toro por los cuernos, e a segunda, a toro pasado. Então, primeira expressão, gente. Vocês já ouviram? Com certeza já ouviram essa em português. Quem se arrisca aí? Quem fala para mim? Quando você tá com um problema aí. E, galera, comentem aí para mim. Agarrar o touro pelo chifre. Que você vai lá, você é corajoso e agarra aquele problema, pega aquele vestibular da UF, da UEL e faz ali, ó, com toda a garra. Você agarra o touro, que é a prova, pelo chifre, né? Depois da aula de hoje. E a toro passado, que significa não adianta chorar pelo leite derramado, né, gente? Não adianta chorar pelo leite derramado, porque o que passou, passou. Muito bem, então, como os falsos amigos, fazendo um resumo aí da nosso bate-papo de hoje, da nossa revisão. Como os falsos amigos, interjeições, conjunções e as expressões idiomáticas aparecem no vestibular. Tadã! Por meio da interpretação textual, gente. Claro que, se quem fez o Enem aí esse ano, nós tivemos uma expressão idiomática, vai se lembrar, nós tivemos, que falava sobre o chumbo, agora eu não lembro certinho a expressão, mas tivemos uma atividade, uma questão sobre expressão idiomática, né? Que estava lá claramente, tiraram do texto, colocaram na pergunta como podemos definir essa expressão idiomática, né? Então, vamos lá, interpretação textual. Para nos ajudar sempre com essa interpretação da língua estrangeira, nós temos essas 2 técnicas. A Júlia, professora de inglês, me perdoe, mas eu falo técnica skimming e técnica scanning. Deve ter a maneira correta, né, de se pronunciar scanning e skimming, não sei, aí pronúncia de inglês. Mas essas 2 técnicas, só para a gente fechar, eu gosto muito, por quê?
Skimming, buscar a ideia geral do texto, galera. E ela pode ser feita de 3 maneiras, 3 passos, passo a passo, ó. Uma compreensão geral do texto, uma compreensão das ideias principais e uma compreensão mais detalhada, né? E scanning, eu lembro da impressora de escanear algo. Então, eu vou buscar aquela ideia, assim, ó, específica. E onde eu posso buscar essa ideia específica? Por ficar atenta aos gráficos, tabela e mapas. Isso, então, eu sempre vejo tabela, gráfico, numa linguagem não verbal, porque às vezes não vai ter nada escrito, mas você pode usar aquela imagem para ajudar na sua interpretação de um texto, de uma tirinha, né, das histórias em quadrinhos, vocês podem usar, tá joia? Então, essas duas técnicas, skimming, uma busca geral, e scanning, uma busca mais específica. Outra dica do coração, fiquem muito ligados aqui, tanto o vestibular da UFPR como da UEL, eles trazem lá, por exemplo, o texto, e às vezes o título do texto, a fonte, não vai estar lá, gente, em negrito gigante para vocês verem onde é, se é um jornal, né? Vocês têm que ficar ligados, olhar naquelas letrinhas assim minúsculas que aparecem lá embaixo, porque ali tem o título, tem de onde foi tirado, tá? É muito importante se atentarem a esses detalhes que fazem toda a diferença, né? Então, o golpe tá aí, cai quem quer. Topzera do momento, né, gente? Quem já não ouviu essa música? Em que sentido que o golpe tá aí, gente? Os falsos amigos também estão aí, as expressões estão aí. Então, para vocês não caírem no golpe, orro, resumo aí dos 4 temas que nós comentamos. Orro. Quem define para mim o que é orro? Seria uma expressão idiomática, uma interjeição, uma conjunção? Quem fala aí para mim? Orro. Quando eu posso dizer orro ou também mira, né? Que seria uma... Conversem aí comigo, para a gente finalizar a nossa revisão. Orro. Seria uma... Começa com I e termina com O, galera. Uma... E aí, pessoal? Estão atentos? Estão ligadinhos? Falem aí comigo. Orro. Seria uma, ó, se tem ponto de exclamação no começo, ponto de exclamação no final, é uma... Isso, Júlia, significa, olha, mas ela é uma conjunção, uma interjeição? Opa, Bianca, muito bem, é uma interjeição. Então, cuidado com os falsos amigos que nós vimos hoje. Isso aí, Milena, interjeição. Pois, conjunção, eu estou unindo a primeira frase com a segunda. E para finalizar, nem tudo que reluz é ouro, uma expressão idiomática. Pessoal, muitas graças, perdão aí pela minha queda da internet. Foi um prazer estar com vocês, desejo um ótimo domingão aí de live. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, Matheus e Juninho. Grande abraço.